o Atos 4, verso 32. Eu vou dar continuidade um pouquinho no 5. Atos 4, verso 32. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Era um o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Cipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Em grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por quanto aquela propriedade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e sepultaram junto seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus. Amados irmãos e irmãs, esse aqui foi o início da obra do Senhor Deus na terra. O início da pregação do Evangelho de Jesus. O início da formação da Igreja de Cristo. Não uma igreja formada por templos, mas a igreja invisível, a igreja onde se tiver lá as pessoas, cada um no lugar, aquele ali é o povo de Deus, é a igreja de Cristo, né? Não precisa estar reunidas para se ser igreja. Aqui nós estamos separados uns dos outros e somos a igreja do Senhor reunidas neste momento através de uma tecnologia da época. Então, nesses momentos aqui, já ao início, o Senhor já tinha separado os apóstolos para cuidar do povo, já pregando o evangelho, o Senhor fazendo muito milagre, as curas, os batismos. Pedro, com toda eloquência, evangelizou e batizou mais de 5.000 pessoas. Deus fazendo grandes obras, o poder de Deus estava sobre eles. Porque quando o Senhor Jesus foi ao Pai, ele deixou ali o Espírito Santo. Falou: vos deixarei o meu Espírito Santo. E eles estavam também cheios do Espírito Santo, porque um pouco antes tinha acontecido aquele grande movimento do Pentecostes, o dia de Pentecostes, que foi
o movimento do Espírito Santo, onde muitos falavam em linguagens estranhas a si, né? Não linguagens dos anjos, que não é o que falavam, mas uma linguagem estranha. Era o dom de evidência de novas línguas, nova língua para ele, mas era uma língua entendida por aqueles, porque assustou-se muitos ali que falaram: eu estou ouvindo um moço lá, Galileu, o pescador, está falando em grego, que era uma língua mais importante. Então, irmãos, ali, constituição da igreja, né? E ali, o título diz assim: comunidade de bens entre os primeiros cristãos. A comunidade de bem, quer dizer, o bem deles era comum a todos. Ninguém passava necessidade, irmãos. Era hoje, né? Nós temos uma forma do mundo totalmente oposta. Hoje é onde os ricos são mais ricos e os pobres mais pobres. Não tem comunhão de bens, não tem divisão de bens. E quando naquela época era comunidade de bens, as pessoas vendiam suas propriedades, estavam convertidos, totalmente convertidos, vendia a propriedade, depositava o dinheiro aos pés dos apóstolos. E ali, naquela comunhão tão maravilhosa, era dividido entre eles, para que ninguém passasse necessidade, para que ninguém tivesse, né, aflições em ter que estar desempregado, como é hoje, está desempregado, está apertado, tem que pagar um boleto, não tem condições. E isso, muitas vezes, a pessoa ele vai buscar de Deus a solução pelos problemas da vida cotidianos, a pessoa vai aos pés de Deus para Deus solucionar esses problemas que são cotidianos da vida. E muitas vezes Deus faz movimentos para as pessoas, mas muitos deixam de servir a Deus, buscar o reino dos céus, para trás. A gente vê isso, irmãos, lugares onde as pessoas só vão buscar pregações de prosperidade, vão atrás de ouvir alguém, tomar a boca de alguém para falar com ele, para profetizar para ele, porque ele quer ouvir a respeito do emprego, do casamento, da compra da casa, da compra do terreno, que vai dar certo montar um negócio, que não vai, que eu quero viajar, que eu quero mudar, será que Deus vai falar? E ele anula o Espírito Santo. Toda pessoa, guarda isso no teu coração, toda pessoa que fica atrás de respostas de alguém, ele está anulando o Espírito Santo que Deus colocou dentro dele. Porque o próprio Senhor Jesus disse: vos deixarei o meu Espírito Santo para vos guiar. Então aqui havia essa comunhão de bens, né? E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Era um só, né? E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Nada. Tudo que era seu, aqui ninguém dizia que era meu. Ah, Deus me converteu, ele se converteu a Jesus, aceitou, batizou. Ele falou: o quê? Essa casa muito, essa fazenda aqui é muito grande. Vendia a fazenda, vão repartir com os irmãos. Quem irmão aqui não tem uma casinha? Vou lá e compra a casinha, compra para o outro. Os apóstolos já faziam tudo, dividia tudo. Então nada ele dizia que era seu, mas todas as coisas eram comuns. Irmãos, muitas pessoas não gostam que fala isso, mas a palavra comunismo vem disso aqui, tá? Comum, que é comum a todos. O comunismo é que as pessoas que não entendem da palavra, a concepção da palavra, já falam que comunismo as pessoas matam criança para comer. É um absurdo, né? Porque não pega um livro para ler. Mas a palavra comum, comunismo, vem da palavra comum a todos. É impossível, no mundo não existe. No mundo não existe. Guarda isso. Se alguém fica aí falando mal de governos, mal para você das coisas, no mundo não existe comunismo. No mundo. Tentaram implantar. Ficou só na literatura, porque as pessoas são tão gananciosas, o ser humano é tão ganancioso que ele não consegue ver alguém ser igual a ele. As pessoas querem ser maior que eles, até dentro das igrejas, dentro dos ambientes. Um quer ser maior que o outro, subir mais que o outro, um degrau mais. Então, essa aqui era a filosofia que Jesus tentou implantar pelos apóstolos, a comunidade de bens. Ser comum a todos. Mas o homem, na sua ganância, não permite. O homem quer esfolar o outro. A pessoa começa a ganhar um pouquinho mais e já começa a ficar mais arrogante. Ele começa a querer sentar num lugar melhor. Ele quer conviver com pessoa melhor. Ele não quer dividir nada. Nada, nada, nada. Se puder pisar em alguém, ele pisa.
mas pode pisar em alguém aqui. Achar que pisou, que machucou. Mas tem um preço. E o que foi pisado, chega o momento que ele é exaltado. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isso aqui que é maravilhoso. Os apóstolos pregavam com grande poder a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Eles pregavam abundantemente a respeito do Senhor Jesus, da ressurreição, e neles havia abundante graça. Hoje a palavra vem para você. O que você tem feito aí na tua vida a respeito de pregar, de falar da ressurreição de Jesus? E é uma pergunta que Deus faz pela palavra para você. A graça de Jesus está abundante na tua vida? Como faz para você saber se a graça de Jesus está abundante na tua vida? Se você ama as pessoas, se você ama o próximo, se você tem perdão para oferecer, para dar, para liberar perdão, se você carrega ira no teu coração, a graça não está abundante em você. Não está, irmãos. Se há contenda na tua vida, se há guerra na tua vida, você tem brigado com muitas pessoas, ou se alguém brigou com alguém, não vai lá se reconciliar, não vai pedir perdão, a graça ainda não está abundante na tua vida. Então os apóstolos estavam numa forma com que eles falavam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos possuíam herdades ou casas vendiam-os. Olha isso, irmãos. Não havia ninguém necessitado. Por isso que nós, quando olhamos alguém que está na necessidade, nós temos que atender. É bíblico. Quando você souber de alguém, não vai orar a Deus e falar, eu quero orar a Deus para Deus me mostrar. Você está fora da palavra. Porque quando você fica sabendo, Deus já te mostrou. E aqui fala muito bem claro, não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuem herdades ou casas vendiam, traziam a preço do que fora vendido. Vendia a casa por 100, trazia a preço do que foi vendido. E o depositavam aos pés dos apóstolos. Ninguém está falando aqui para você, a palavra não está falando para você vender tua casa, para você vender um negócio que você tem, para dar para ninguém. Só que se alguém bater na porta da tua casa, você recusar um prato de comida, você tendo de sobra lá, você está fora da palavra de Deus. Você não tem abundância da graça e você não propaga a ressurreição do Senhor Jesus. Porque quem propaga a ressurreição de Jesus, quem tem abundância da graça, ele olha o próximo e fala, Senhor, não deixa ele passar necessidade, mas usa de mim, Senhor. Usa daquilo que tu tens me dado para fazer, para com que essas pessoas sejam aliviadas das suas provações, irmãos. Deus se usa de nós para que nós possamos muitas vezes aliviar a prova de alguém. Ou se você não tem condições de dar dinheiro nenhum, mas você tem condições de ir lá e distribuir uma oração, uma ligação, uma paz de Deus, ir lá, sai da tua casa, arruma um momento, vai lá fazer uma oração com aquela pessoa. É uma maneira de você distribuir a graça de Jesus. E quanto mais você distribui, mais de abundância vem para você. E ali repartia-se por cada um segundo a necessidade de cada um, que cada um tinha. Será que acontece isso hoje? É muito difícil, irmãos. Muito difícil. Mas Deus não vai te tirar a tua vida eterna porque você tem um coração duro. Não vai. Mas dentro do limite do possível, abra o coração. Não deixa. Se você ficar sabendo que alguém está precisando, que alguém está angustiado, que alguém não é só a palavra que não é só para alguém que está passando fome, porque alguém não tá com a despensa vazia, eu tenho que ir lá dar comida. Muitas vezes não vai dar para você levar comida, mas dá para você muitas vezes distribuir aquilo que você tem. O que você tem? Você tem paz, você tem alegria no teu coração, você tem fervor, você tem virtude, distribui um pouquinho disso aí, sai, anda pelas casas, propaga a ressurreição de Jesus, propaga a abundância da graça do Filho de Deus. É isso que ele está querendo de nós, irmãos. O Senhor quer de nós que nós possamos ter comunidade entre as pessoas. É comunhão entre as pessoas. É outro tempo, aquele é difícil, não dá para trazer para os dias de hoje. Claro, você não vai deixar ninguém passar fome. Mas você não vai sair vendendo tua casa para distribuir, você não vai arrumar conflito com família, com tanta coisa. Mas distribui daquilo que Deus tem te dado de abundância. Irmã, esta palavra, escuta agora, irmão. Você sente aí no teu coração
Você tem abundância da graça de Jesus? Se você tem abundância da graça de Jesus, e você tem falado da ressurreição do nosso Senhor Jesus, o Senhor cobra você por esta palavra hoje. Saia distribuindo. Você vai ver, quanto mais você for orar, visitar e falar da graça de Jesus e distribuir um pouquinho para as almas, você vai ver uma transformação na tua vida. A depressão vai passar longe, a tristeza vai sumir da tua vida, a angústia vai passar longe da tua casa, da tua vida. Você vai espantar a tua família, até a irmandade, a igreja, teus vizinhos, você vai espantar todo mundo. Muitas vezes, quantos vizinhos teus te lamentaram da vida porque estão sofrendo, estão com problema com o filho, e você ouviu aquilo ali calado, e você podia naquele exato momento falar: Dona Maria, Dona Joana, você quer que eu faça uma oração para você? Que o Deus que eu sirvo, o Deus que está no céu, o Criador dos céus e da terra, que trouxe Jesus para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, esse Deus me autoriza a orar por você e Deus te abençoar. Olha isso, irmãos, a diferença. Porque se nós matarmos a fome de alguém é por pouco momento, e mais se você sair numa comunhão distribuindo aquilo que Deus te deu, numa comunhão da graça do Filho de Deus, você distribuindo um pouquinho do amor, da misericórdia, do perdão, da graça, os frutos do Espírito. Mas tem muita gente que sai de casa para encontrar alguém para falar mal da vida do outro, encontra alguém no supermercado para falar mal da vida, não consegue e está se esvaziando cada vez mais. Mas por esta palavra, aqui, esta palavra, não a minha palavra, esta palavra aqui escrita, ela nos traz essa obrigatoriedade de vivermos em comunhão, distribuído. Distribui um pouquinho. Você sabe quem está precisando. E Deus vai cobrar de você. Porque você não está distribuindo oração. Você está ignorando as pessoas. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, filho da consolação, levita. Quem que era o levita, irmãos? Quando fala levita, as 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. Tinha os levitas, que eram da tribo, que eram provenientes de Levi. Um dos filhos de Jacó era o Levi. Então se tornou a tribo levita. Foi feita a separação das tribos por sorteio e caiu sobre Levi para cuidar daquilo que era das coisas de Deus. Então os levitas, que eram da descendência dos levitas, que vinham o sacerdote, o sumo sacerdote, aqueles que cuidavam do templo, cuidavam das ofertas. Então eles recebiam oferta dos 10%. Eles hoje não tem que dar 10% para ninguém. Se você que entrou aqui, você é de outra igreja e te obrigam a te dar 10%, não dá. Dá a oferta do amor. O 10% é para levita. Então dava 10% da colheita do milho, 10% da colheita da soja, 10% do gado. Dava para Levi, para a família de Levi. Então esse homem era um levita, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu, trouxe a preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele foi lá e, olha, tá aqui, vendi. Aí, irmãos, veio um certo, né, varão chamado Ananias e sua esposa Safira. Venderam uma propriedade. Olha quando começa uma história confusa. Olha quando começa alguém querer enganar Deus. Eles venderam uma propriedade e foram lá e tiraram uma parte aqui, olha. Reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Venderam, vamos dizer que eles venderam a propriedade por 100 mil. Foram lá, o Ananias falou para Safira: Safira, vamos guardar aqui 40 mil e vamos só levar 60 mil lá. Chegou lá e depositou, irmãos. Olha lá, reteve parte do preço, sabendo, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: por que encheu Satanás o teu coração, Ananias? Olha aqui, irmãos, o que bonito que Pedro fala. Por que mentistes ao Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro de nós, irmão. Irmã, o Espírito Santo está dentro de você. Aí dentro. Não tem como mentir para ele.
Como que eu vou mentir para mim mesmo? E tivesse parte do preço da herdade? Ó, olha o que ele fala, irmão, são palavras até difíceis de interpretar, né? Guardando-a não ficava para ti. Quer dizer, se você guardando a propriedade ou o dinheiro dela, não ficaria para ti? Se vendida, se você guardar a propriedade, não ficaria para você? Sim. Vendida, não estava em seu poder o dinheiro? Estava. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Irmãos, o que o apóstolo quis dizer, o que o apóstolo Pedro estava tão poderoso, cheio de poder. Olha o que ele falou. Ô Ananias, você vendeu por 100. Você tinha propriedade, Deus não pediu para você vender nada. Aí você foi lá e vendeu. Se você vendeu por 100, por que você não ficou com os 100 então guardado lá? Você não precisava vir aqui. Porque aqui deposita tudo. Você sabe disso. O que você fez, Ananias? Você foi lá e tirou uma parte. Deus não pediu para você vender. Deus não pediu. Depois que você vendeu, Deus não pediu para você pegar os 100 e vir trazer aqui. E por que você veio mentir para o Espírito Santo? Você tirou uma parte, escondeu, e você combinou com a tua mulher. Ananias caiu morto, irmãos. Não se brinca com o Deus Todo-Poderoso. Deus não fica pedindo coisa para você que não dá para você fazer. Irmã, tem coisas que nós criamos na nossa cabeça. Tem coisas que o ser humano cria da cabeça dele e acha que Deus quer que ele faz aquilo. E a pessoa pegar uma caminhada de 500 quilômetros, porque Deus me cobrou fazer isso. Deus me cobrou fazer isso, que eu tenho que caminhar 500 quilômetros. Deus não cobrou nada. Aí eu me comprometi com Deus. Tá? Aí no meio do caminho ele pega um exemplo. Pega um ônibus e anda mais 200 de ônibus. Aí no finalzinho ele anda lá e entra. É como uma pessoa que vai na maratona, é como se fosse uma pessoa que vai na maratona, ele começa a correr, aí ele pega ele sai de lado, pega alguém pega uma moto com ele e leva lá na frente, a 1 quilômetro da chegada. Aí quando ele sabe mais ou menos a hora que o pessoal vai estar chegando, ele entra e sai na frente, correndo. Ele mentiu. Só que ele esqueceu que uma maratona tem um chip. Ele vai detectando as pessoas. Eles não tinham chip. Eles tinham o Espírito Santo. Eles quiseram mentir para Deus. Deus não pediu para ele vender a casa. Depois que ele vendeu, Deus não pediu dinheiro. Guarda, seja sincero. Ele foi lá mentir para os apóstolos. Caiu morto ele, caiu morta a mulher, foram enterrados. Isso causou um espanto, causou respeito. Deus não vai matar ninguém aqui. Mas o que o Senhor traz para nós é que, irmã, os teus atos hoje, sejam honestos, sejam sinceros. Sabe por quê? Aí dentro do teu coração habita o Espírito Santo. Não adianta querer pessoas, irmãos, que vai na igreja à noite e passa-se por crente, por santo, e sai dali e vai para uma casa de prostituição. Ninguém viu, mas o Espírito Santo. Sabe aquele marido que ele é bonzinho com todo mundo, saúda todo mundo, alegre, com a irmandade, aquele irmão bacana. Aí chega em casa, ele bate na mão da esposa. Ninguém viu. Ele acha que ninguém viu, mas o Espírito Santo viu, enxergou. Ele vai morrer, porque ele está em conflito com o Espírito Santo. Ele está pecando contra o Espírito Santo que está dentro dele. Não dá, não cabe no mesmo lugar a mentira e a verdade. Clama ao teu Deus. Vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser honestos. Não é ser honesto com Pedro. Pedro não falou assim, ó, vocês, Ananias. Olha aqui, muito bem claro, irmãos. Escuta isso. Não é para você. Deus não está cobrando você ser sincero com as pessoas. Porque respingarão neles naturalmente. O Deus está te cobrando por você ser sincero com ele. Olha aqui, ó. Não mentiste aos homens, Ananias. Vocês mentiram para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra.
Todos os teus atos cotidianos, eles são ali na hora enxergados e sentidos por Deus, porque dentro de você está o Espírito Santo. Ele habita em vosso coração. O dia que você creu em Jesus como teu Salvador, você foi adotada por Deus. Você foi enxertada na videira verdadeira. E naquele exato momento passou a correr a seiva da graça dentro de você. E entrou o Espírito Santo para habitar na tua vida. Então todos os teus atos, o Espírito Santo está observando. Então se você tem boas atitudes, seja honesta com Deus. Se você for honesta com Deus, tu serás honesta com o teu próximo. Se você, irmã, se Deus te pede, se Deus pede para você, minha serva, se Deus te pede para você amanhã, acordar pela manhã, ir lá orar para uma pessoa que está com depressão, está enferma, desanimada da vida, vai lá, porque Deus já te deu a porção para isso. Seja honesta com o Espírito Santo que está compungindo o teu coração. Não negue a Ele aquilo que Ele te deu. Ofereça ao Senhor 100%. Não dá metade. Não minta para Ele. Não peça, porque, irmãos, o que nós queremos? Nós não oferecemos nada para Deus, mas nós queremos dele. Aqui eles queriam viver em comunhão com todos, queriam receber as virtudes. O Ananias e Safira queriam conviver com os apóstolos, queriam receber virtudes, queriam receber milagres, mas não estavam oferecendo aquilo que era por direito da comunhão dos irmãos, porque já que eles venderam, foram lá oferecer, tinha que dar 100%. Então, se você tem pedido para Deus, Senhor, eu preciso que tu entres na minha casa, eu preciso que tu entres nos meus filhos, eu preciso de milagre na minha vida. Se você está pedindo isso para Deus, faça para Ele aquilo que Ele tem te pedido. Ofereça 100%. Ah, mas meu ânimo é tão fraquinho, eu sou tão desanimada, eu não sei nem orar. É 100%. É 100% que você sabe. Não negue aquilo que o Senhor te deu. Porque se você quer dele, se você quer viver na comunhão com ele, ofereça antes. Eles queriam viver na comunhão dos apóstolos, mas mentiram. Em nome do Senhor Jesus, receba a alegria no teu coração para você começar hoje, a partir de hoje, distribuir aquilo que Deus te pede. Aquilo que é teu, aquilo que ele colocou dentro de você, aquilo que ele te ofereceu, aquilo que está aí dentro. Alegria, distribui um pouquinho dela. A virtude é pouquinha. Sai pregando o Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu estou tão fraco, não sei orar, não sei pregar, não sei nada. Não sabe pregar? Não tem problema. Abre um salmo lá, o 23. Pode ler. Abre lá. Lucas. A tempestade vai acabar. Lê para a pessoa. Irmão, olha o que eu senti de ler, coisa bonita. Olha o que Jesus fez na vida dos apóstolos. Eu tenho fé que Deus vai fazer na nossa vida. Assim, você estará oferecendo para a comunhão de toda a igreja, que eram os apóstolos que estavam ali, a comunhão. Você estará oferecendo 100% daquilo que o Senhor te pediu. Receba esta palavra no teu coração e dias melhores virão na tua vida. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração? Em nome do Senhor Jesus.